Olá, muito bem-vindos ao nosso encontro de toda sexta-feira, 21h30 pela Atitude TV e 21 horas pela Bem Mais TV. Família Mais, o programa para você e toda a sua família. E se ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá, ativa o sininho, Atitude TV. E também, para receber todas as informações do Ministério da Família, segue a gente lá no Instagram, Ministério da Família IBA. E hoje a gente vai estar falando sobre uma história de vida incrível. Qual a nossa missão na transformação social? E a minha convidada é querida, maravilhosa, missionária, nutricionista e atriz Renata Sanliver. Muito bem-vinda! Que bom te ter aqui, Renata! Obrigada, Érica! Que privilégio ter a sua história, vamos sentar aqui, sendo compartilhada, né, com tantas famílias, com tantas pessoas. Ai, honra minha fazer parte desse programa, muito obrigada. Renata, para que a gente conheça um pouco mais da sua história, né, da sua missão de vida, como é que foi? Como que você, de fato, ali, conta pra gente como é que foi a sua transformação em Cristo? Sua conversão? Ixi, então, a minha conversão, a maioria das pessoas tem aquele momento que foi impactante. Nossa, eu quero Jesus. Para mim foi um pouco diferente, porque a minha mãe se converteu quando eu tinha 3 anos de idade. E ali ela começou a levar eu e as minhas irmãs para a igreja. E nas escolinhas dominicais e tal, eu comecei a conhecer Jesus. E eu não tenho um momento assim que eu conhecia Jesus, eu fui conhecendo, assim como você vai fazendo amizade, você vai criando afinidade, você vai passando o tempo com a pessoa e de repente, nossa, BBF, somos melhores amigos. E chegou um momento na minha infância que Jesus era o Senhor da minha vida, Ele era o meu Senhor, meu Salvador, não tinha nada que eu fizesse que Jesus não pudesse fazer parte, eu tinha que pedir autorização, eu tinha que conversar com ele sobre o que eu estava fazendo. Com 9 anos eu me batizei e ali eu já tinha o meu relacionamento pessoal e particular, individual com Jesus Cristo. Desde pequena então que você vive essa experiência aí? Desde pequena que eu não lembro de um momento que Jesus não fez parte da minha vida. Privilégio, né? Um privilégio, né? E não precisou passar por nenhuma história assim ruim, né, negativa, como às vezes a gente ouve para depois chegar. Você já foi privilegiada, já fui privilegiada. Não quer dizer que eu não tivesse tido os meus trancos e barrancos na minha trajetória. Quem porque... não, né? Quem não? Exatamente. E tem muita gente, como eu, nascida e criada na igreja, que às vezes a gente pensa, mas como será o mundo? O que será que é isso que eles fazem, né? Passei por momentos de curiosidade, sim, mas eu sempre fui muito apaixonada por Jesus. Então, tudo que ele fez, tudo que ele faz, quem ele é, eu sempre... Inegociável isso para você? Não. Se eu tiver que escolher entre Jesus e qualquer outra coisa do mundo, não tem nem comparação. Jesus sempre vai ser a minha melhor opção. E você sempre soube da sua missão aqui? Então, eu sempre tive um sentimento de propósito. Foi assim, quando eu tinha 12 anos, foi uma missionária falar da África lá na minha igreja. Era uma igreja aqui em Jacarepaguá. E aí, eu lembro que ela falou de situações adversas, um ovo dividido para 6 pessoas, e essa era a refeição do dia inteiro, situação de guerra. E eu lembro que eu fiquei assim, olhando ela falar, sem piscar. E quando terminou o culto, eu virei para minha mãe e falei, mãe, eu já sei o que eu quero ser quando eu crescer. Eu quero ser missionária. Sério? Só que a minha mãe falou assim, tá bom, minha filha, tá bom. Não deu muita corda ali. Não, porque eu queria ser tudo. Eu queria ser astronauta, eu queria ser médica, eu queria ser advogada. Eu vi missionária, eu também quis ser. Tá. E ali realmente eu fui brincar. Mas naquele momento eu sinto que eu peguei para mim a responsabilidade de proclamação. Que as pessoas que tivessem à minha volta, como elas iriam conhecer a Jesus? Seria minha responsabilidade. Então eu virei a louca do folheto, sabe? Eu tinha sempre um folheto na minha bolsa, na minha mochila indo para a escola, deixava cair assim um folheto no banco do ônibus quando eu estava indo para a escola, para a faculdade, e sempre estava conversa com os amigos, sempre tive muitos amigos dentro e fora da igreja e sempre aproveitava uma oportunidade para falar sobre Jesus, para falar sobre quem era ele na minha vida e sempre assim. E aí, conforme eu fui crescendo, adolescência, eu fui me envolvendo com evangelismo de impacto. Então eu era aquela louca que se vestia de preto, pintava a cara de branco, ia para as praças, para as escolas, fazia pantomima, fazia coreografia, street dance,
tudo para chamar a atenção das pessoas, para falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Gente, que incrível isso, Foi. né? E aí depois, quando eu estava na faculdade, eu comecei a fazer viagens de curto prazo, viagens de missionárias. Aí fiz aqui para a América Latina e eu super indico, todo cristão deve fazer pelo menos uma viagem missionária transcultural, porque é transformador. É transformador. Você vai uma Érica e você volta uma Érica A+, melhorada, sabe? Por quê? O que é feito nesse campo missionário que as pessoas voltam tão transformadas, tão apaixonadas assim, igual você? Olha, eu não sei explicar, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, mas Verdade. quando você vai para o campo missionário, você faz uma viagem missionária dentro do seu próprio país, Deus fala com você de forma absurda, porque você está indo num ambiente espiritual para um ambiente espiritual para fazer uma coisa direcionada pelo Espírito Santo. Mas quando você vai fazer uma viagem missionária transcultural, o Espírito Santo ele vai agir de uma forma transcendental. Entende? Ok. Eu não tenho como te explicar, eu só posso te indicar. Faça e depois Viva isso, viva né? essa experiência. Depois vem e me conta, porque eu vou querer saber. Mas, ó, você estava na faculdade de nutrição, né? Você é Isso. nutricionista. Isso. E dentro da faculdade de nutrição, você já sabia que você tinha essa experiência? Já sabia que tinha esse chamado para missões? Como é que foi isso? Então, eu tinha o meu propósito com Deus, o meu relacionamento com Deus muito bem estabelecido, sabe? E Jesus é um presente tão grande que eu tenho que eu queria que todo mundo que eu gostava, todo mundo que estava à minha volta, tivesse pelo menos a oportunidade de saber quem ele era, porque ele é muito fofo. E eu tinha isso dentro de mim, mas eu tinha os meus planos também, pessoais. E eu cheguei, antes de eu ir para a faculdade, eu escrevi uma lista, sabe, diário de adolescente. Então, eu peguei uma folha do meu diário e escrevi uma lista. E nessa lista eu escrevi que eu queria passar numa faculdade pública, queria me formar, obviamente, queria ter a minha estabilidade financeira, comprar meu carro, meu apartamento, casar e ter meus filhos. E era assim, tipo, número 1, isso. Número 2, isso. Tá. E aí eu consegui, passei para a faculdade que eu queria, eu fiz nutrição pela Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz 2 faculdades juntas, eu fiz nutrição e teatro junto, então eu estudava Uau. manhã e tarde nutrição e à noite eu estudava o teatro. Sim. Então eu fiz tique-tique na minha lista. Aí formei nas faculdades, tique na lista. Consegui emprego nas 2 profissões, tique-tique na lista. E aí eu estava indo passar para o outro item da minha lista, mas paralelo a isso, eu continuava fazendo meu trabalho de proclamação, lembra? Pintava a cara de branco, vestia de preto, fazia pantomima, teatro, viagem missionária, dedicava minhas férias, dedicava os meus finais de semana, era tudo voltado para esse movimento de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. E aí, quando eu estava indo passar pro próximo item da minha lista, foi quando Deus chegou para mim e falou: Renata, até aqui a sua lista estava batendo juntinho com a minha. Você dava um tique na sua lista aí, eu dava um tiquezinho na minha lista aqui. Só que agora eu quero te chamar para fazer uma outra coisa que não está na sua lista. É uma coisa nova. Eu quero que você venha para a África. E quando Deus falou assim, eu quero que você venha para a África, eu me fingi de surda. Você não quis aceitar não isso, quis Renata? ir, porque eu não queria abrir mão dos meus sonhos, eu não queria abrir mão das minhas conquistas. E eu chegava a pensar, nossa, mas eu já estou fazendo, mas eu já estou me doando, mas eu já estou sendo. Mas nas minhas medidas. Não eram nas medidas que Deus queria. E eu lembro que um dia, sempre assim, né? Quando Deus estava falando, tipo aquele filme do Jim Carrey, que aparecem outdoors e coisas brilhantes e coloridas e setas indicando, vai por esse lado, vai por esse lado. E parecia que acontecia isso comigo. E às vezes eu ia para a igreja e o pastor começava uma palavra e me dava uma sede, porque eu não queria ficar lá para ouvir aquilo que Deus queria falar através do pastor, saía e ajudar às vezes no ministério infantil, não estava escalada, mas eu me voluntariava, porque eu não queria, eu estava fugindo, eu estava que nem Jonas, fugindo. E um dia eu cheguei na igreja, eu estava lá,
o Ministério de Louvor cantando. Eu cheguei, já tinha começado o culto, coloquei as minhas coisas no banco. Quando eu levantei para começar, né, o meu movimento de adoração também, o Ministério de Louvor começa a cantar aquela música. Abro mão dos meus sonhos. Essa aí é forte, hein? E ali eu entrei numa crise, Érica, porque eu, crente, né, pensei, eu não posso cantar isso, porque se eu cantar é mentira. E mentir dentro da igreja, imagina, pecado duplo. Eu tô brincando. Mas eu não queria mentir. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, se eu não cantar, as pessoas que estão à minha volta vão começar a me julgar. Por que ela não está cantando? Será que ela está em pecado? O que será que está acontecendo? E aí eu já tinha feito a faculdade de teatro, né? Levantei a minha mão e fiz. E comecei, né? Aquela pra não ser julgada, pra não mentir. Não saía ali aquela fala. Abro mão dos meus sonhos. Eu não queria mentir para Deus, não queria falar uma coisa que eu sabia que eu não ia querer fazer. Mas naquele momento, o Espírito Santo tocou meu coração e falou, Renata, como você é hipócrita. Você orou a sua vida inteira, desde que você era criança, dizendo que eu sou o Senhor da sua vida. Que eu sou o gerente da sua vida, da sua trajetória. Mas quando eu falo para você fazer uma coisa que te custa, você se nega a mim. Eu sou o seu Senhor só quando você está fazendo aquilo que você quer fazer. Só quando você está fazendo aquilo que você acha que tem que fazer. E ali eu chorei diante de Deus porque eu entendi que eu estava em pecado. Que a gente pensa que pecado é só uma coisa assim, pecado sexual, pecado se você roubou grandes fortunas, se roubou só R$50, escorregou, vai lá, vai, não peques mais, nem considera pecado muito. E a gente esquece que o pecado que tirou Adão e Eva do paraíso foi o pecado da desobediência. A gente não precisa ir muito longe. É verdade. E eu entendi que eu estava desobedecendo uma ordem direta de Deus. E eu não tinha noção, tipo, embora eu sempre falasse, Deus, você é meu pai, eu não tinha noção que o pai sabe o que é melhor para os seus filhos. Mas naquele momento, mesmo sem ter essa noção, eu falei, Deus, eu não quero ser uma crente dupla face. Eu não quero ser uma crente que chego na igreja e todo mundo acha que eu sou super crente desativar, quando na verdade eu sei que não estou sendo. Eu hoje tomo a decisão de ser tudo o que o Senhor quiser que eu seja, de fazer aquilo que o Senhor quiser que eu faça e estar onde o Senhor quiser que eu esteja. Então foi ali que eu tomei a decisão de ir para a África. Nossa, que lindo. Não tem como não se emocionar aqui com essa história. Seus olhos ainda brilham como se fosse a primeira vez, né, que você decidiu isso há muito tempo atrás. Sim, porque as misericórdias do Senhor se renovam a toda manhã. E Deus me conhece, como eu estava falando, o pai conhece seu filho. Ele sabia que essa era a melhor opção para mim. E isso seria a melhor coisa para fazer, porque, Érica, você sabendo tudo que Deus fez comigo no campo missionário e como tem sido a minha vida após essa decisão que mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, tipo assim, o que é a minha lista? Comparada a tudo isso que Deus já tinha preparado, sabe? Não tem comparação, não tem preço. Muito bom você trazer isso, porque às vezes a gente se apega às listas, a gente quer cumprir as listas e o que Deus tem é infinitamente maior do que uma lista, não é? Exatamente. Porque é satisfatório, né? Quem faz lista, gente? É satisfatório você ticar, assim, riscar, feito, concluído. Mas só que Deus, ele tem uma realização, é plenitude. Aquela satisfação de você riscar não se compara à plenitude do que Deus tem preparado pra gente, não se compara. O que você diria agora para quem está em casa assistindo a gente, se perguntando o que eu faço com a minha lista, Renata? Então, depende. Se for de compras, vá ao mercado. Mas eu te indicaria apresentar a sua lista diante de Deus. Deus, ele é o melhor administrador, é o melhor gerente. Seja a lista de mercado, lista do trabalho, lista de sonhos que você quer realizar, Deus é o melhor gerente que você vai poder ter para gerenciar qualquer área da sua vida e todas elas juntas. Amém. Se liga na dica da Renata, Hashtag fica a dica. E Renata, como é que tem sido agora a sua trajetória? Bom, então, Deus, ele tem feito
coisas novas, né? Então, o versículo do meu chamado, o versículo que Deus falou comigo no meu primeiro campo missionário, que foi Moçambique, foi: veja, eu estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. Isaías 43, versículo 18 e 19. E diz assim: se eu te contasse antes, você não ia acreditar. E eu entendi que, quando você lê Gênesis, o que acontece? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, ele já começa fazendo algo novo, né? É verdade. Deus já começa a Bíblia falando: opa, olha aqui. Que ótica boa, né? Saber que Deus tem sempre algo novo. Algo novo. Quando ele começa criando, porque a gente fala que é Deus criador, mas na nossa imagem, quando a gente fala Deus criador, a gente pensa Deus que criou. Mas não, ele é Deus que está criando. E ele criou do nada todas as coisas, mas agora ele continua criando e a opção dele de criar é através da gente. Deus quer fazer algo novo e ele quer fazer através dos filhos dele. Que a gente é uma extensão. Os filhos são uma extensão dos pais, né? Sim. Família. Os filhos são uma extensão dos pais. E nós somos filhos de Deus. Nós temos, no nosso DNA espiritual, sim, características de Deus. Então, ele quer fazer as coisas através da gente. E eu entendi. Então, Deus me chamou para fazer uma coisa em Moçambique. Depois ele falou, eu cheguei em São Tomé, que foi o segundo país que eu fui, e eu pensei, vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em Moçambique, porque foi isso que Deus me chamou para fazer. Aquela frase dos brasileiros, em time que tá ganhando a gente não mexe. E eu fui com essa ideia, e quando chegou lá em São Tomé, Deus falou: epa, lembra que eu falei que eu ia fazer algo novo? Eu não parei de fazer. E aí em São Tomé ele fez algo novo, depois eu fui morar em outro país, Guiné-Bissau, e ele fez algo novo ali também, porque se você reparar, ele fala em Isaías está fazendo algo novo, depois quando chega em Apocalipse, no capítulo 21, Jesus fala: eis que faço novas todas as coisas. É verdade. E tem gente que fala que a gente já está em Apocalipse, por causa das coisas que a gente está vivendo, mas a gente não chegou ainda no capítulo 21. Então Deus ainda tem muita coisa nova para fazer através da gente. Que bom, né? Deus tem algo novo e bom para você, né? E para nós, né? Amém. A gente só precisa receber, porque o presente ele dá. Sim. A gente precisa levantar a mão e receber. Verdade. E me fala, como que sua carreira, né, contribuiu, né, aí dentro do seu trabalho, né? Como é que foi essa transição, nutrição, né, com missão? Fala pra gente. Olha, eu posso dizer que, sabe aquele versículo que diz, é muito mais de tudo aquilo que você pensa, sonha, planeja, foi muito mais do que tudo que eu imaginei. Quando eu cheguei em Moçambique, eu estava recém-formada da faculdade de nutrição e de teatro, mas eu sabia que eu estava indo lá para trabalhar com a nutrição. E eu fui para lá para trabalhar num projeto tinha um posto de saúde da Igreja Batista numa cidade que chama Dondo, lá em Moçambique. E eu fui para morar lá e trabalhar lá. Só que, quando você está recém-formado e você vai trabalhar assim com atendimento, você sempre tem um profissional experiente que vai estar te acompanhando, né? Quando você vai para o serviço, vou trabalhar no hospital, tem os outros nutricionistas que você vai ter ali como referência. Lá só tinha eu. Ninguém estava lá, ninguém quis para lá, só foi você. Tinha eu. A recém-formada. Exatamente. E eu fui assim, com muitas inseguranças, mas eu fui. E eu pensei, não, vou fazer o atendimento, eu tive uma boa formação, a faculdade lá na Unirio não é leve, é uma faculdade que te prepara mesmo para o atendimento. Eu falei, não, eu vou, eu estudei, eu vou. E aí eu comecei, só que eu nunca teria imaginado que eu ia fazer as consultas com as pessoas que eu fiz. Os pacientes seriam as pessoas que estavam naquele entorno social. Porque quando eu cheguei lá em Moçambique, toda semana me chamavam para ir ao enterro de uma criança que morreu por conta da desnutrição. E eu chegava e falava, Renata, a gente tem um enterro para ir hoje. Eu falava, tá bom. De quê? Morreu de quê? É uma criança, morreu de desnutrição. Não tinha o que comer. Não tinha o que comer. De fome, morria literalmente de fome. E até aí tudo bem, porque quando você vai no enterro de alguém que você não conhece, é uma coisa. Mas quando você vai no enterro de alguém que você teve um contato, de uma criança que você pegou no colo, é outra completamente diferente. E aí eu comecei a atender. E quando eu comecei a atender crianças desnutridas, e uma das primeiras crianças que eu atendi foi a Laurinda. A Laurinda, ela tinha 6 anos de idade, mas ela tinha peso de uma criança de 3 anos de idade. Muito
emagrecida, muito, já não aceitava nenhum tipo de alimento porque estava muito comprometida. E eu peguei todo o meu conhecimento de nutrição e investi nessa criança e montei dieta, desmontei dieta, consegui internação para ela no hospital, mas ela não resistiu, ela faleceu. E quando ela faleceu, eu entrei para o meu quarto, fechei a porta e comecei a chorar com a minha Bíblia. E eu chorava e falava e gritava com Deus e abria a Bíblia e falava, me responde, me fala, por que o Senhor me trouxe aqui? Porque o Senhor sabe que eu não tenho resiliência para ver criança morrendo. O Senhor não me trouxe aqui para ver essas crianças morrendo. O que o Senhor quer fazer aqui através de mim? E foi ali a primeira vez que Deus falou comigo em Isaías 43. E ele falou, eu estou fazendo uma coisa nova e vou fazer através de você. E naquele dia Deus colocou no meu coração um projeto Nutriação, de desenvolver ali uma farinha enriquecida que a gente chama de multimistura para combater a desnutrição daquelas crianças ali especificamente. Naquela semana eu fui andar ali na comunidade, fui ver o que tinha na feira, fui ver o que tinha nas plantações e em uma semana eu montei uma multimistura que fazia as crianças aumentarem de 500 gramas de peso por semana. E depois que a gente começou a trabalhar com a multimistura, a gente não perdeu mais nenhuma criança no nosso projeto por conta da desnutrição. Que coisa linda! Foi de Deus isso, né? Foi de Deus, mas não foi só isso. Não foi só isso. E aí tinha o caso dessas crianças de 3, 2 anos que morriam de desnutrição, mas tinha o caso dos bebês. Eu atendia mulheres no Projeto Vida, que é um projeto lá da missionária Noemi Cecito, missionária também da Junta de Missões Mundiais, e esse projeto atende mulheres portadoras do vírus da AIDS, mulheres soropositivas. E eu atendia essas mulheres, atendia cerca de 60 a 80 mulheres por dia. E a maioria dessas mulheres, elas engravidavam, tinham seus filhos, mas elas sofriam de algumas patologias e quando elas tinham seus filhos, a mama delas secava e elas não conseguiam amamentar os seus próprios filhos. E os bebês recém-nascidos também acabavam morrendo literalmente de fome. E aí, como é que você faz? Porque multimistura, que é uma farinha enriquecida, você não dá para recém-nascido, ele não vai aguentar. Verdade. E eu lembro que eu fiz uma consulta numa sexta-feira pela manhã, eu peguei o bebezinho cabia na palma da minha mão, e eu pesei esse bebê, o bebê pesou 1,5 kg. Aí eu abri a ficha da criança, eu vi que a criança tinha nascido com 1,850 kg e tinha 1 mês de vida. Ou seja, com 1 mês de vida, ao invés de ganhar peso, já tinha perdido um peso considerável para um bebê recém-nascido. Eu vi na ficha da criança que eram gêmeos. E aí eu perguntei para a mãe da criança, eu falei, mãe, aqui está dizendo que são gêmeos, cadê o outro bebê? E ela me respondeu, a minha mama não sai leite, meu bebê morreu de fome. E eu estava ainda com aquele bebê ali na minha mão, e eu pensei, esse daqui está indo pelo mesmo destino do irmão. E eu pensei, não, calma, você estudou, vamos tentar reverter essa falta de leite da mãe através da alimentação. Vamos ver o que a gente pode fazer, porque era o meu primeiro campo, eu era missionária do Projeto Radical, ou seja, a gente não tinha orçamento. E da mesma forma que eu estava atendendo aquela mulher ali, tinham outras várias mulheres na mesma situação, que eu não tinha condições de sustentar com leite. E naquela época, uma lata de leite específico para criança recém-nascida era mais ou menos R$50. Como que eu ia sustentar aquelas crianças do projeto com essas latas de leite? E aí eu fiz a consulta com a mãe e eu falei, o que você come no mata-bicho? Mata-bicho é café da manhã, tá? Ah, tá. Porque assim, quando você tá com fome, a sua barriga fica roncando, fica crr, crr. Aí eles falam que tem o bicho da fome na barriga. E quando você come, você mata o bicho. Então café da manhã na África é mata-bicho. E eu falei, o que você come no mata-bicho? Ela falou, nada. Tudo bem, tem gente que não come nada de manhã. O que você come no almoço? Nada. O que você come no jantar? Aí ela me disse, durante o dia eu vou buscar lenha. Se eu conseguir encontrar lenha e vender, eu compro o jantar. Se não, até o outro dia. Aquela mulher não tinha nada do que se alimentar e também não tinha nada para oferecer para as suas crianças. E eu saí ali daquela clínica naquela sexta-feira pela manhã. Por isso que missionário é meio doido, sabe? Porque a gente tem coisas assim que a gente não consegue administrar direito. E aí eu saí com a minha cabeça bugada e pensando naquele bebê emagrecido, precisa de leite. Meu Deus, o que eu vou fazer? Por que o Senhor me trouxe aqui? Por que o Senhor me permitiu conhecer essa criança, se eu não tenho possibilidade de ajudar? E eu comecei a pensar várias coisas e comecei a orar e não sentia nenhuma resposta. Mas toda sexta-feira
à noite a gente tinha reunião de devocional em equipe. E aí eu reunida com a equipe falei, vamos orar pelo projeto de nutrição. Sabe quando você está falando e do nada vem uma ideia na sua cabeça? Sei. E aí aconteceu isso. Quando eu fui pedir oração para minha equipe, eu falei, vamos orar pelo projeto de nutrição, porque está muito difícil. Eu não sei como a gente vai conseguir continuar levando esse projeto, porque a gente não tem financiamento. Eu estou com vontade de escrever um projeto, mandar para representante da Nestlé aqui de Moçambique, para ver se eles apoiam a gente com latas de leite ou com alguma coisa, porque do jeito que está, eu não sei como a gente vai conseguir levar. Gente, eu nem sabia que se tinha escritório da Nestlé em Moçambique. Eu só tinha visto vender a lata na feira de leite da Nestlé e eu pensei que tinha. Então, beleza. Foi ali no ato da oração. A gente orou na sexta-feira à noite. Quando foi na terça-feira de manhã, eu estava no hospital, eu estava administrando a multimistura para uma das crianças que estava lá, bem emagrecida. E quando eu estou fazendo esse tratamento com essa criança, de repente, chega uma mulher uniformizada de branco, me interrompe o tratamento que eu estava fazendo com aquela criança e fala, você não é funcionária do hospital, o que você está fazendo aqui? E quando eu olhei para a cara daquela mulher, ela parecia meio você, sabe? Tava meio bem vestida, elegante. E eu pensei, ela deve ser uma alta funcionária do hospital. E se ela implicar comigo, ela pode me cortar de fazer o trabalho que eu acabei de começar a fazer aqui. Aí tentei passar a simpatia do brasileiro. Botei um sorriso no rosto, falei, não, eu sou brasileira, eu sou nutricionista, eu sou voluntária. E ela não me devolveu nenhum sorriso, muito séria. Falou, tá, mas o que você vai fazer com essa criança? Quando ela me interrompeu da segunda vez, eu fiquei... Sabe quando te dá um frio na espinha assim? Eu fiquei com frio na espinha. Né? Exatamente. Que eu respondo. Exatamente. Meu joelho começou a querer tremer. E aí eu comecei a falar, não... Aí expliquei da multimistura, por que eu tinha feito a multimistura, e por que eu estava ali, qual que eram meus objetivos com aquelas crianças, e eu comecei a explicar. Mas sabe quando você está falando uma coisa com a pessoa, e a pessoa não faz nem assim... não faz nada, só fica séria olhando para sua cara. Foi assim que ela estava. E isso ia me fazendo ficar mais nervosa. Então eu pensava, eu tenho que explicar mais coisas. E eu comecei a falar muito. Aí acabei explicando todo o meu projeto para aquela mulher. Aí falei das crianças do posto de saúde que não tinham leite, o que eu queria, o que eu estava fazendo, os meus objetivos. E quando finalmente eu dei uma pausa para respirar de tudo que eu estava falando, aquela mulher tirou um cartão de visita do bolso, virou para mim e falou assim, meu nome é Sara, eu sou representante da Nestlé aqui de Moçambique e a gente tem interesse em apoiar o seu projeto. Ai, gente, que lindo! Eu fiquei assim, 5 minutos para tentar entender o que o Espírito Santo estava fazendo. Só da primeira vez a Nestlé doou para a gente 700 latas de leite. Nossa, coisa linda. Não tem como. Não... gente. Tenho certeza que quem está em casa está sentindo exatamente, né? O que eu estou sentindo, essa emoção de saber que Deus faz novo. Deus faz. E Ele faz muito mais do que você pensa, muito mais. Eu estava ali pensando, meu Deus, e essas crianças aqui que eu estou atendendo? E Deus usou a Nestlé para fazer algo muito mais grandioso do que aquilo que a gente esperava, porque ela abraçou o nosso projeto, eu fazia multimistura, mas eu fazia para algumas crianças que tinham mais necessidade, porque eu não tinha verba, e a Nestlé começou a acompanhar o meu projeto, viu a seriedade do que a gente estava fazendo, começou a injetar dinheiro para a gente produzir a multimistura em larga escala. E aí eu comecei a atender não só as crianças daquela comunidade, mas as crianças de comunidades vizinhas. E esse projeto ficou referência ali em Moçambique e cresceu tanto, Érica, cresceu tanto que eu saí de Moçambique e o projeto continuou lá. Deus continuou lá gerenciando o projeto, Ele é o melhor administrador e cresceu tanto que eles tiveram que se reunir e falar, não dá mais para esse projeto continuar nessa salinha do posto de saúde, e eles construíram um prédio só para funcionar o projeto de nutrição, que continua até hoje. Que coisa linda fazer parte disso, Renata. Que coisa grandiosa, né? Coisa linda. E você foi premiada, não foi? Por causa desse projeto, isso teve uma ascensão aí, né? Então, premiada não. Acho que o meu maior prêmio... Cara... Assim... É muito legal você ouvir histórias, testemunhos e de ver o que Deus pode fazer. Você lê a Bíblia e vê, nossa, Deus fez milagres, mas muito mais forte do que isso é você viver o que Deus está fazendo
você ser protagonista de uma história que Deus está escrevendo. E quando eu lembro das crianças, como elas estavam e como elas estão hoje, e quando eu penso nos índices de mortalidade infantil que tinha naquela cidade, que a gente transformou tudo isso, aquilo que era uma realidade de morte, se transformou numa realidade de vida. É o maior prêmio, né? Não tem o que se comparar. Que lista, Érica, que se compara a isso? Gente, não tem. É verdade. Que missão transformadora você fez parte e faz, né? Faço. E agora, sim, esse projeto de multimistura, a Junta de Missões Mundiais tem o projeto A Fome no Mundo, em que eles fazem essa farinha enriquecida. Cada região tem a sua própria receita e agora na Venezuela, essa fome que está tendo na Venezuela, Sim. as crianças ali estão sendo atendidas através desse projeto A Fome no Mundo, da Junta de Missões Mundiais, no Níger, em outros países. Então, Deus fala que Ele tem pra gente que a gente seja rios de água viva, não represa. Verdade. Então, quando você deixa fluir o agir de Deus através da sua vida, você não tem noção. O rio, a nascente do rio, não tem noção por onde que ela vai passar, as vidas que ela vai tocar. E se a gente é rio, não adianta. A beira do rio floresce. Amém. E que a gente possa ser sempre um rio bem afluente, assim, da fonte, que é Cristo. Bem, assim como eu, você também está emocionado aí. A gente vai pro break com Duorama Home. Fica aí que a gente tem mais coisa para compartilhar. Tá certo. Pode ser? Sim. Hoje a Duorama Home trouxe um grande lançamento. Sempre foi um pedido das clientes, porque você que já recebeu um produto Duorama conhece bem esse cheirinho maravilhoso. O Home Spray com aroma da marca que não tem como não se apaixonar. A essência é personalizada, que encanta a todos e deixa qualquer ambiente com um aroma delicioso e refrescante. Ideal para sua sala, consultório, quarto e qualquer ambiente para trazer bem-estar através da memória olfativa. Entre em contato e já garanta o seu Home Spray da Duorama Home. Delicioso! Estamos de volta com essa história impactante com a Renata Sanlive, mas a gente ainda tem algo novo para compartilhar, que eu quero que você me fale. O que aconteceu no outro país aí, que também foi algo assim extraordinário? Então, depois de Moçambique, eu fui para São Tomé e Príncipe, e chegando lá eu fui pensando, né, vou fazer a mesma coisa, seguir a mesma trajetória que eu estava fazendo em Moçambique. Só que eu fiz realmente, trabalhei com a nutrição, plantei igreja, trabalhei com PEP, mas eu fiz também algo novo que foi de começar a observar a população, começar a observar a dinâmica da população. E eu percebi uma coisa que eles têm que é muito parecida com o povo brasileiro. Eles são viciados em novela. Porque brasileiro é viciado em novela. É verdade. Só que o povo santomense é até um pouco mais viciado do que o povo brasileiro, porque aqui no Brasil, novela geralmente é de segunda a sexta, lá eles assistiam de domingo a domingo. Só que eles assistiam novelas aqui do Brasil, e naquela época a gente não tinha as novelas bíblicas para fazer, né, o contraponto. E era só aquilo que eles consumiam, e era aquilo que eles estavam desejando e era aquilo que eles estavam aplicando em suas vidas. Traição, todos os valores que a gente sabe que são contra os valores da família cristã. Sim. Que a gente vê. E aquilo me gerou uma crise muito grande, porque eu pensei, Deus exportou do céu o melhor que ele tinha, que é Jesus Cristo. E o que nós estávamos exportando para lá, para a África?
E eu dormi pensando naquilo quando eu acordei de manhã, sabe quando faz assim, plim, na minha cabeça, Aquele sabe? site ali do céu. Exatamente. Baixei um download de um arquivo que estava lá no céu. E eu tenho um jargão na minha vida que fala, no céu tá tudo pronto. É só a gente baixar o arquivo da nuvem. E aí naquela manhã veio assim o link, né, para eu baixar, que era, imagina se a gente fizer um programa aqui tipo Malhação. Uma novela que retrate a realidade de São Tomé, mas que trate os problemas sociais com princípios bíblicos. Aí fui falar com os meus amigos, né? Achando que eu tinha tido uma super ideia. Aí fui falar com eles e eles falaram, Renata, você tá louca. Você bateu com a cabeça hoje de manhã quando você acordou, porque você não fez cinema, você não tem experiência em TV e você tá na África. Não tem possibilidade de você fazer um programa desses. Mas eu tenho uma coisa que é muito boa e muito ruim, porque quando a pessoa fala assim, é impossível... Aí você eu conheço alguém que é especialista em impossíveis. E aí eu fui falar com Deus. E aí eu falei, Deus, ó, eles estão falando que eu sou louca. Essa parte a gente não vai discutir. Mas eles estão dizendo também que isso é impossível de acontecer. E eu senti o Espírito Santo falando no meu coração, não, a ideia é minha, a patente é minha. E eu falei, se o senhor está indo, quem sou eu para ficar? E aí eu comecei a batalhar, isso foi final de 2009, quando foi março de 2010, eu já estava com o primeiro episódio, piloto, pronto, rodado para passar na TV. E era um episódio que falava do HIV-Sida, porque os maiores índices de contaminação por AIDS estão lá na África. Falava sobre o sexo dentro e fora do casamento. Tinha um sequestro, né, Érica? Porque tem que ter ação. Se não tiver ação, ninguém quer assistir o seu programa. Então, som de criatividade nessa cabeça, Renata. Gente, baixa o arquivo. Gente, eu vou usar isso. Deus, ó, preciso fazer o download. Faz o download, tá tudo pronto na nuvem. E aí, a televisão não quis passar. Porque eles viram que tinha um viés evangelístico, porque todo o meu propósito era de comunicar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí eu comecei a correr atrás de patrocínio, fiquei 2010 inteiro, 2011 inteiro, já estava com meu joelho já cheio de calo, de tanto orar, até que em 2012 a gente conseguiu estrear o nosso programa Reviravolta na televisão. Se você tiver curiosidade, você coloca no Google Reviravolta São Tomé e Príncipe e você vai ver alguns capítulos do nosso seriado, que depois de tanta luta a gente começou passando à tarde, num horário super ruim, porque lá na África, imagina, se aqui no verão faz calor, imagina em São Tomé, amiga, que é embaixo da linha do Equador, ninguém fica em pé. Nossa. E aí a gente passava a tarde, eu comecei a orar, Senhor, eu quero um horário melhor, eu quero um horário melhor. E aí um belo dia o diretor da televisão me liga, e quando ele me liga eu falo, alô, oi, tudo bem? Tô ótima, pode falar, tremenda, assim, o que aquele homem queria comigo. E ele falou, Renata, eu tô te ligando para te dar os parabéns, porque o seu programa é o programa de maior audiência que a gente tem na nossa TV, e passava a tarde. Gente... E aí ele falou, eu queria saber com você se a gente pode colocar o seu programa em outro horário, e começaram a passar o nosso programa aos domingos à noite. Sim. E tiraram as novelas dessa emissora aí que você pensou que passava, lembra, de domingo a domingo. Domingo não tinha mais essas novelas, era só o nosso programa. E eles começaram a dizer, essa que é a nossa novela, que é a novela da Igreja Batista, é a novela de São Tomé e Príncipe. Extraordinário, Renata. Eu fico sem palavras, de tanto que eu estou ouvindo de você, né, o que eu ouvi antes da gente iniciar aqui e ver realmente como Deus pode fazer algo através da nossa vida. Basta a gente ter o coração disponível. Agora, mais do que esse impacto social de ser a novela que todo mundo... Foi referência nacional. Até hoje as pessoas falam, até hoje as pessoas me chamam para voltar para lá para fazer o programa. Mas melhor do que isso, de falar, nossa, como eu fiquei famosa naquele país, é você saber que o nome de Jesus chegou em lugares que os meus pais não iam chegar. Que pessoas aceitaram Jesus dentro de suas casas porque estavam vendo a sua realidade sendo retratada na televisão e entendendo que Jesus era a solução, a única solução para os seus problemas. Isso não tem preço. Depois disso, quando eu fui para a Guiné, eu fui com aquele pensamento, agora eu já aprendi, tá? Que Deus vai fazer uma coisa nova, mas eu demorei um pouco, repeti algumas matérias. Mas agora eu já aprendi. Quando eu fui para a Guiné, e eu pensei, vou fazer um seriado também, vai ser leve, tipo Malhação, mas lá em Guiné-Bissau a realidade era muito mais pesada. Guiné-Bissau, a maioria das pessoas, tipo, quando nasce aqui, Ministério da Família, nasce uma criança, o que a gente faz? Apresenta. Né? Até a Igreja Católica faz o batizado, isso. Que é consagra ali a Deus, né? Isso. Lá as crianças nascem, são consagradas aos espíritos dos antepassados.
Às vezes as cerimônias são feitas com sangue de porco. E a gente sabe que tudo isso tem uma leitura espiritual, uma marca espiritual. Então é tudo muito consagrado, é tudo muito cheio de feitiçaria, muitas práticas. Quando nasce uma criança deficiente, eles falam que não é uma pessoa, mas que é um espírito maligno e precisa ser sacrificado, precisa ser devolvido para o mar, para os espíritos do mar, e as crianças deficientes vão sendo assassinadas. Tem a questão da mutilação feminina. As crianças de 3 até 16 anos, de tempos em tempos, são levadas para casinhas no meio da aldeia e com a mesma gilete ou pedra afiada, eles vão cortando o clitóris de todas as meninas, numa cerimônia sem anestesia, sem nenhum preparo de higiene. Algumas meninas chegam a morrer nessa cerimônia e eles falam que estava devendo alguma coisa para os espíritos e aí foi a paga para os espíritos. E uma realidade de casamento precoce forçado, meninas também de 6 a 16 anos que são vendidas a casamento para homens de 50, 60 anos. E tem meninas que chegam a morrer na sua primeira noite por conta da violência com que são tratadas. E Deus falou, eu quero que você retrate essa realidade no seu seriado. E aí a gente já estreou no sábado à noite lá em Guiné-Bissau, e a gente no primeiro mês já era o programa de maior audiência no país, e até alguns países vizinhos também acompanhavam o nosso programa, que pegavam pela rede da antena, né? E a gente começou a falar sobre essas coisas, por exemplo, como a mutilação feminina, que a maioria das pessoas que fazem essa prática são da religião muçulmana. Então eles ensinavam na mesquita que era uma coisa que estava no Alcorão, que era um mandamento de Muhammad. E a gente, em rede nacional, no horário nobre, falava, é mentira isso que estão te ensinando na mesquita. Então foi uma unção de ousadia que Deus nos deu para falar de coisas muito específicas da realidade dele e que a sociedade não comentava. Mas depois que a gente abriu, eu consegui ver a transformação na sociedade, de quando a gente passou, por exemplo, a questão do assassinato das crianças deficientes, eu vi as escamas dos olhos das pessoas caírem, literalmente, e isso, gente, só faz pelo Espírito Santo de Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu podia ter falado e a pessoa falar, não é nada disso. Você não sabe de nada, você é estrangeira. Não aceitariam, né? Não aceitariam, mas todos os nossos programas foram baseados em fatos reais. E aí eu vi as escamas das pessoas caírem e elas começarem a falar para mim, Renata, eu não sabia que esses meninos eram crianças. E teve uma mulher que eu estava em Bafatá, que é uma cidade de maioria muçulmana, eu estava andando na rua e essa mulher me parou e falou, ai, que bom que eu te encontrei, porque eu precisava te agradecer, porque eu tenho um filho que é deficiente, eu já tinha tudo preparado para fazer a cerimônia de devolução do meu menino para o mar. Mas naquela semana eu parei para assistir o seu programa e eu entendi que meu filho não é um demônio, eu entendi que meu filho é uma pessoa e eu não sacrifiquei o meu filho. Da gente falar sobre a mutilação feminina, que é algo que, por trás da cultura, algo que ninguém comentava, aí poucos meses depois que a gente passar esse seriado na televisão, eles mesmo, organizações não governamentais, fazerem outdoors nas principais cidades muçulmanas do país, dizendo que a mutilação feminina não é um dos 5 pilares do Alcorão, e algumas aldeias começarem a assinar o tratado de que não iam levar mais as suas meninas para essa cerimônia de mutilação feminina, de meninas que se prostituíam, e vendo o exemplo das nossas personagens que se converteram e tiveram transformação de vida, falaram, eu agora vou parar de me prostituir, porque o mesmo Deus que transformou a vida dessa personagem, ele tem poder também para transformar a minha vida. Então, foi uma coisa que eu via. Às vezes eu estava passando com o meu carro e eu via aquelas criancinhas muçulmanas vestidas mesmo com as roupas, e eles têm umas madeirinhas que pra gente parecem os 10 mandamentos, com as coisas do Alcorão assim escrita, e elas indo para a mesquita para estudar o Alcorão, e elas me viam e elas falavam, Alexia, 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 que era o nome da minha personagem no seriado, e eu falava, nossa, elas estão indo para a mesquita aprender essas coisas, mas quando elas entram dentro de casa, eu ensino para elas de quem é Jesus. E as crianças começavam a brincar na sociedade, que eram os nossos personagens na televisão. E eu falo que Deus podia ter me chamado para fazer qualquer coisa, mas para ser instrumento de transformação, isso foi o melhor presente que Ele podia ter me dado. Que bom ter esse presente aqui, Renata. Que alegria, nossa.
Bem, mas a gente precisa finalizar o programa, né? Eu sei que você tem muitas histórias lindas e reais de vida que já impactou não só a mim, como toda a equipe aqui hoje. Toda a equipe está bem chorosa. Você em casa também está bem emocionado, porque eu sei que Deus está falando através desse programa, através da vida da Renata. Mas, Renata, para a gente finalizar, eu preciso te perguntar, né? Como que a missão de um cristão pode transformar a sociedade? Parece difícil, né? Parece complicado, mas é muito fácil porque o evangelho que nos alcançou, aquilo que nos faz ser cristãos, ele transforma a nossa identidade. Agora a gente é. E Deus, ele chamou a gente para ser. Independente de onde a gente estiver, qual ambiente a gente esteja, basta a gente ser filho de Deus onde a gente está. Porque isso, você é psicóloga, você vai ser para a glória de Deus. Eu sou nutricionista, eu vou ser para a glória de Deus. Assistente social, eu sou apresentadora de TV, eu sou atriz. O que você for, você vai ser ali um filho de Deus que está naquele lugar. E é só você tá com a sua devocional em dia, o seu relacionamento com Deus em dia, porque onde quer que você esteja, o Espírito Santo vai começar a falar no seu coração e você vai começar a falar para as pessoas e vida vai ser produzida através de você e vai alcançar as pessoas à sua volta. Então, tem gente que fala, o ministério de evangelismo, de missões, isso é o pastor que faz, isso é a missionária que faz, isso é a pessoa que faz. Não, porque quando Jesus ele estava subindo no céu, ele disse: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, ide. E aí ele não fala, portanto, ide Érica, portanto, ide Renata, portanto, ide pastor, portanto, ide missionário. Ele fala, portanto, ide, você que é meu discípulo. Se você tem Jesus no seu coração, se você já conhece, tem um relacionamento pessoal com ele, esse relacionamento precisa ser conhecido pelas pessoas que estão à sua volta. Amém. E você vai impactar a sociedade sendo realmente quem Deus te criou para ser. Amém. Renata, muito obrigada por compartilhar, né, histórias da sua vida tão relevantes, tão impactantes, que Deus te dê mais unção de criatividade, estratégia, Amém. Mais do novo dele sobre a sua vida, para você continuar impactando as nossas vidas. Amém. Obrigada, gente. Gratidão. Um beijo. Eu sei que você foi tremendamente abençoado nesse programa, mas a gente se encontra na próxima sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV, tá? Seja abençoado e compartilhe esse programa para abençoar muitas outras vidas. Até semana que vem, gente. Tchau!